Olá, galera! Estamos juntos de novo nesse nosso terceiro vídeo com dicas sobre as taxas, não é isso? Esse é o terceiro e último. Eu quero entrar com vocês aqui agora falando sobre base de cálculo das taxas. Um tema que vira e volta é perguntado em concurso, pode cair no teu exame da ordem, não é? Bom, como é que vocês acham que se calcula o valor da taxa que é cobrada de cada sujeito passivo? Seja na taxa de polícia, seja na taxa de serviço. Imagine o seguinte exemplo. A administração gastou 100x, x mil reais, 10 mil reais, e exerceu o poder de polícia fiscalizando 10 pessoas. Ela, ao cobrar a taxa de polícia desses 10 sujeitos passivos que foram fiscalizados, ela quer a retributividade dos 100x que foram gastos. O custo total, o valor global tributável sobre esses 10 sujeitos passivos, é o custo total do poder de polícia, 100x. O grande desafio é como fazer o cálculo distributivo desses 100x por essas 10 pessoas. Como dividir 100x por 10 pessoas? Outro exemplo, taxa de serviço. A administração ofereceu um serviço a 1.000 pessoas. Gastou 50 mil x, 50 mil reais. Como dividir os 50 mil reais por essas 1.000 pessoas? Surge então o desafio de como implementar na prática o cálculo distributivo do chamado valor global tributável, que é o valor de 50 mil que se gastou oferecendo aquele serviço, de 100x que se gastou exercendo o poder de polícia. De novo, surge o desafio de se aprender como implementar o processo distributivo do valor global tributável, distributivo desse valor global, dentro do sujeito passivo global tributado. Todas as pessoas que vão ser tributadas. Então, como é que eu distribuo os 50 mil que eu gastei prestando o serviço entre as 10 mil pessoas a quem eu coloquei o serviço à disposição? Como é que eu distribuo os 100x que eu gastei fiscalizando aquelas 10 pessoas? Você só não pode dizer uma coisa. Faz pró-rata. Porque se você disser que é pró-rata, você vai ferir de morte um dos cânones da justiça, que é a isonomia. Você não pode sair tratando todo mundo por igual, salvo se fossem todos iguais. Então, eu não posso pegar, eu gastei 100x, vamos dizer, 100 mil reais em poder de polícia, fiscalizando 10 estabelecimentos e cobrar 10 mil de cada estabelecimento. Será que eu gastei a mesma coisa fiscalizando cada um desses 10 estabelecimentos? Será que cada um dos 10 estabelecimentos provocaram o mesmo custo para a administração no exercício do poder de polícia? Será que tiveram estabelecimentos que, para serem fiscalizados, provocaram mais custos? Outros que provocaram menos? Imagina a prestação do serviço. Eu gastei 100 mil e fiscalizei 10 e coloquei o serviço para 10 mil pessoas. Cobra 10 reais de cada um. Por quê? Será que todos eles, a quem eu ofereci o serviço, têm o mesmo potencial de usar o serviço e assim provocar o custo para a administração? Então veja que eu não posso sair igualando todo mundo. Pegar o custo total tributável, que é o custo que eu tive para prestar o serviço ou para fiscalizar, e dividir pro rata. Eu tenho que ter um parâmetro, um índice, um vetor condutor do meu raciocínio, uma referência, uma base para fazer esse cálculo com isonomia. Uma base, uma referência, uma unidade de medida que me sirva como meu vetor orientador quando da execução desse cálculo distributivo. Cálculo esse com o qual eu vou isonomicamente fixar os carnês de cada um individualmente. Para que hora um cara pague 50 reais, outro pague 70, outro pague 30. E qual vai ser o meu norte? O meu norte é a seguinte fórmula. Quem foi mais fiscalizado, quem provocou mais custo no poder de polícia, paga uma taxa mais cara. Quem provocou menos, paga mais barata. Quem tem mais potencial de usar o serviço, paga uma taxa de serviço mais cara. Quem tem menos potencial de usar esse serviço, paga mais barata. Então, a ideia é fazer isonomia e fazer justiça. Vai pagar uma taxa de polícia mais cara, vai retribuir mais intensamente quem provoca mais custo na fiscalização. Toma um exemplo da taxa de inspeção sanitária, a famosa TIS, T-I-S. Vem lá o município fiscalizar estabelecimentos que atuam na área alimentar e de bebidas. Restaurante, cantina, lanchonete, barzinho, e vai cobrar uma taxa, periodicamente, uma vez por ano, pelas fiscalizações que se exercem ao longo do ano dentro daqueles estabelecimentos, para se analisar se estão sendo cumpridas as normas de saúde, higiene sanitária, etc. Você acha honesto que uma empresa de um grande porte, como uma churrascaria Porcão, né, a churrascaria Fogo de Chão, que uma grande loja da McDonald's, retribuam pelo poder de polícia com uma taxa no mesmo valor de uma pequena cantina dentro de um cursinho, uma pequena birosquinha na esquina de um bairro humilde, em que o poder de polícia vai se exercer com muito menos intensidade, com menos custo para o Estado? É evidente que não. Então, você deve usar como base para fazer o cálculo, como base de cálculo,
uma unidade de medida que permita que pague taxa mais cara aquele que foi mais fiscalizado ou que tem mais potencial de usufruir do serviço público colocado à disposição. Paga uma taxa mais barata quem tem menos potencial de usar o serviço, quem foi menos fiscalizado, provocou menos custo no poder de polícia. A única vedação que a Constituição coloca é: você só não pode usar como base, como referência, escolher como unidade de medida valor de riqueza. Isso seria uma base de cálculo própria de imposto. O Constituinte diz no artigo 145, parágrafo 2º, taxa não pode ter base de cálculo própria de imposto. Observe que o Constituinte não diz qual tem que ser a referência, o parâmetro que você vai tomar como base para fazer esse cálculo. Você pode usar uma metragem de imóvel, você pode usar o tamanho do estabelecimento, o número de funcionários, você pode usar a referência, a unidade de medida, a base que você quiser, desde que essa base chegue ao resultado. Vai pagar mais quem foi mais fiscalizado, ou quem tem mais potencial de usar o serviço, vai pagar menos quem foi menos fiscalizado ou tem menos potencial de usar o serviço. Você só não pode usar como referência, como base, como vetor para fazer esse cálculo, valor de riqueza. Taxa não pode ter como base de cálculo uma que é própria de imposto. Então ninguém vai pagar uma taxa mais cara ou mais barata porque tem mais renda, porque o imóvel vale mais, porque recebeu mais prestando um serviço, porque haveria um desvio de finalidade, de adequação. Parte da premissa: ninguém paga taxa porque pratica um fato revelador de riqueza. Então ninguém pode ser obrigado a pagar uma taxa mais cara ou mais barata porque tem mais ou menos riqueza. Isso não teria adequação à finalidade da taxa, ao fato que gera a obrigação de pagar a taxa. Uma analogia de pensamento é o mesmo que eu dissesse assim: olha, uma pessoa furtou, a outra matou. Dosimetria da pena. Vou distribuir a intensidade da pena entre quem mata e quem furta. E vai ser punido mais intensamente e vai ter uma pena mais branda quem tem mais renda ou menos renda. O que é que ter mais ou menos renda tem a ver com a finalidade de punir? Nenhuma. Lá você vai tomar como base para esse cálculo a lesividade, a medição de culpabilidade, o bem juridicamente protegido, vida e patrimônio, etc. Você não vai usar como base para o cálculo na aplicação da pena, como referência, base para o cálculo, valor de riqueza. Porque ninguém é punido porque revelou riqueza. É a mesma coisa na taxa. Então, taxa não pode ter base de cálculo própria de imposto. Artigo 145, parágrafo 2º. Professor, e qual base eu vou usar? Qualquer uma que o legislador queira inventar, desde que não seja uma base de cálculo própria de imposto. Tem duas pegadinhas para você aqui, tá legal? A primeira é quanto à metragem do imóvel. Não tem nenhum problema em uma lei municipal, uma lei estadual, uma lei federal, usar como base para o cálculo a metragem do imóvel. Se o imóvel é maior, a taxa é mais cara. Imóvel menor, a taxa é mais barata. Proprietários de imóveis maiores questionaram que essa base de cálculo, metragem de imóvel, seria imperfeita, porque se estaria valorando poder econômico. E ficou corretamente provado no STF que não tem nada a ver uma coisa com a outra. A base de cálculo do IPTU, por exemplo, não é a metragem, é o valor do imóvel. Você paga IPTU mais caro porque seu imóvel vale mais, e não porque ele é maior. Você pode ter em São Paulo um grande, imenso ferro velho lá no Brás e um pequeno quarto de sala no Morumbi. Esse pequeno imóvel, com menos metragem, vale muito mais. Você pode ter um pequeno conjugado em Ipanema, vale muito mais do que um 4 quartos na Tijuca. Então, eu quero que você perceba que quando você usa a metragem do imóvel, o tamanho, você está mensurando o quê? Se o imóvel é maior, a priori, cabem mais pessoas, há mais potencial de se produzir lixo. É claro que eu não posso afirmar que porque o imóvel é maior vai se produzir mais lixo, não é isso. Mas eu também não posso querer medir quanto cada pessoa usa de lixo. Imagina o caminhão do lixo com a balança, pesando o saquinho de lixo de cada apartamento todo dia e planilhando. O lixo vai levar 15 dias para ser coletado do dia de 15 dias atrás. Então, eu vou usar como base de cálculo a metragem do imóvel. Eu vou dizer, olha, eu parto de uma presunção relativa que se o imóvel é maior, há mais potencial de se produzir lixo. Isso é razoável e o STF aceita. Então, na prova, cuidado. A base de cálculo própria de imposto é valor de riqueza. Metragem de imóvel não é a base de cálculo do IPTU. Para eu chegar no valor do seu imóvel, que é a metragem, que é a base de cálculo do IPTU, eu uso quase 15 fatores. Metragem, localização, eu analiso o fator segurança, se há favela perto ou não há, se há zona de risco, trânsito, condição de deslocamento, se tem metrô, transporte coletivo, se é de frente para a praia, se não é. Vários fatores que pesam na especulação imobiliária para se chegar no valor do imóvel. A metragem é só uma das unidades de medida que se usam para se chegar ao valor do imóvel, que é a base de cálculo do IPTU. Então, na sua prova, fica ligado na súmula vinculante 29 do Supremo, que veio determinar que não é inconstitucional. Não fere o 145, parágrafo 2º. Usar como base de cálculo uma unidade de medida que você usa também no imposto. A metragem do imóvel é uma unidade de medida que eu uso para chegar na base de cálculo do imposto. Para chegar na base de cálculo do IPTU, o valor venal, eu uso metragem de imóvel, uso localização, uso altura, uso quantidade de quartos, etc. Então, súmula vinculante 29, não é inconstitucional usar a metragem de imóvel como base de cálculo. Não fere a proibição do 145, parágrafo 2º. Eu vou continuar com você para um quarto e último bloco sobre taxas. É a próxima aula, eu vou gravar isso com vocês amanhã, e a gente vai falar
sobre as súmulas importantes sobre taxas, tá legal? Ficou essa dica que taxa não pode ter base de cálculo própria de imposto, artigo 145, parágrafo 2º. Na distribuição do valor a ser taxado, eu devo me curvar, como sempre, ao princípio da isonomia, cobrando mais taxa de quem provocou mais custo do poder de polícia ou tem mais potencial de usar o serviço. Atenção para a súmula vinculante 29 do STF. Não é inconstitucional usar como unidade de medida para a base de cálculo da taxa uma que se usa na composição da base de cálculo do imposto. Só não pode ter total identidade. A base de cálculo da taxa não pode ser o valor do imóvel. Usar a metragem, se cai na prova, marca sem medo. Não é inconstitucional. Eu amo vocês, meus irmãos. Que Jesus Cristo abençoe vocês, suas famílias, e vamos com garra até a aprovação. Um beijão nesse coração lindo que eu sei que você tem aí.